Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quinta videoaula desse trimestre na classe dos adultos. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. Chegamos hoje então na nossa quinta videoaula, que data do dia 30 de abril de 2023. E eu já quero, antes de entrar nessa quinta lição, te dar um aviso que toda terça-feira aqui no meu canal eu vou então estar postando a videoaula da semana. Você que sempre está nos acompanhando, sempre está por aqui pelo meu canal assistindo as videoaulas, então você saiba que toda terça-feira, ao meio-dia, eu estarei postando as videoaulas aqui no meu canal. Também outro aviso, aqui debaixo, na descrição do vídeo, tem o arroba do meu Instagram, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, para você que queira entrar em contato, você que queira me seguir nas redes sociais. Então, role aqui para baixo e você vai achar então os meus contatos e o meu arroba do meu Instagram, tá bom? Então a quinta lição traz como título Motim na Família. O nosso texto áureo está em Filipenses 2,14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A nossa verdade prática: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica em classe está em Números 11, do verso 1 ao verso 7, e Números 12, do verso 1 ao verso 8. Vamos agora finalizar a nossa introdução. Nessa lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Eu quero destacar aqui duas palavras. A primeira delas, harmonia reine sobre os santos. O que é santo? Santo não é perfeito. Santo significa separado. Não é porque a Bíblia fala dos filhos de Deus como santos que eles são perfeitos. Perfeito é só Jesus. Mas santo significa separado. Separado da onde? Separado do mundo, para servir exclusivamente a Deus. Eu também quero destacar murmurações e contendas na família. Há um texto da palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Glória a Deus. Então está aí o resumo da nossa introdução. Eu quero agora adentrar com você aos nossos tópicos e subtópicos. E como sempre, quero resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva. Eu já te convido, pegue a sua Bíblia, a sua revista da escola, pegue um bloco de notas, papel e caneta, para anotar todas as referências bíblicas que a gente passa durante a nossa lição. Você que está sempre comigo, eu já quero te convidar a deixar sua mãozinha no like. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, escreve se possível um comentário nesse vídeo, eu leio todos os comentários, respondo cada um deles. E você que não é inscrito no meu canal, se você puder se inscrever, eu fico muito grato. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez ao meu canal, eu te convido a segura a tua mãozinha, não deixa o like ainda, e considera deixar o like no final dessa videoaula, se alguma coisa que eu disser te agregar, ou se essa videoaula te edificar. Então no final você deixa o like, se inscreve no meu canal para me ajudar aqui, tá bom? Então o nosso tópico 1, a influência negativa da murmuração. O tópico 1 tem 4 subtópicos. O primeiro deles: assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social.
é o que veremos em Números 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminam na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Veremos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel, né? Então, qual é o contexto aqui para a gente entender do que a lição está falando? O contexto é que Deus, ele chama, Deus escolhe, Deus seleciona Moisés agora para levantá-lo como libertador de Israel. Deus vai agora vocacionar a Moisés para Moisés libertar o povo que está cativo no Egito. E a Bíblia vai dizer que no desenrolar dessa libertação vai chegar um tempo onde Miriam, irmão de Moisés, e Arão, irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote, eles vão se levantar contra a liderança de Moisés. Vão se levantar por quê? Por diversos motivos. Vão se levantar porque Moisés é mais novo, vão se levantar, quem sabe, porque Deus fala face a face com Moisés, como veremos mais à frente. Vão se levantar porque as ordens vêm de Moisés, a lei foi dada por Moisés, e eles vão se enciumar. A gente estudou na lição passada sobre o ciúme e sobre a inveja. E você ainda que não assistiu a videoaula de número 1, 2, 3 e 4, ela está aqui no meu canal, agrupada numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Então você que ainda não assistiu às demais videoaulas, pause esse vídeo, assista primeiro as videoaulas anteriores para você entender todo o contexto então da revista desse trimestre. Então eles se levantam contra Moisés, porque eles não entendem que Deus tinha convocado, e não só convocado, porque quando Deus chama Moisés, Moisés vai tentar diversas vezes, de diversas maneiras, não aceitar o chamado de Deus. Parece que nos nossos dias é diferente, né? Oh, glória a Deus. A gente também foge, a gente também se esconde, a gente também se envergonha, a gente também acha que o que a gente tem é pouco, mas verdade é que na nossa mão pode ser até 5 pães e 2 peixes, mas se nós colocarmos na mão de Jesus, haverá multiplicação, e aquilo que era pouco na nossa mão, na mão de Jesus vai dar para sustentar uma multidão. Então eles se levantam contra Moisés, e eu aprendo aqui um princípio. Qual é o princípio, irmão? O princípio de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças. Eu não concordo, em tudo dai graças. Eu não quero, em tudo dai graças. Eu acho que não é assim, em tudo dai graças. Deus escolheu ele, não eu. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2. A primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Olha bem, que coisa triste. Coisa triste o quê? Coisa triste é Deus abençoando e o povo murmurando. Coisa triste é Deus levando o povo para uma terra que manava leite e mel, e o povo estar olhando para trás para querer regredir ao Egito. A Bíblia diz em João capítulo 15, se não me falha a memória, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E um texto que eu acho interessante é o texto de Provérbios 16 e 19, que diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. E aquele que é manso, aquele que é humilde de espírito, ele sempre vai achar contentamento em Deus e nas coisas que Deus faz por ele. Glória a Deus. Vamos à segunda queixa. Subtópico 3, a segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná,
que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou água amarga em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. E eu sempre digo, se tem um povo que experimentou o sobrenatural, se existe um povo que experimentou os milagres de Deus, esse foi o povo de Israel nos 40 anos de peregrinação no Egito. Por quê? Porque todo dia eles viviam um milagre. Todo dia eles eram alvos do milagre de Deus. Todo dia o maná caía do céu, todo dia a água brotava da rocha, todo dia a roupa crescia no corpo, todo dia o calçado não se desgastava no pé, todo dia tinha uma coluna de fumaça durante o dia para o povo não morrer de calor escaldante do deserto. Toda noite tinha uma coluna de fogo que ia atrás do povo para iluminar o arraial e para aquecer o povo do frio do deserto. Então era milagre em cima de milagre. Eles vivenciaram milagre durante todos os dias dos 40 anos que caminharam no deserto. Mas era aparecer alguma dificuldade, era aparecer alguma coisa que para eles não era aprazível às vistas, eles murmuravam. E um salmo interessante é o salmo de número 103, verso 2, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí vai a primeira palavra para alguém que assiste essa videoaula. Irmão, você que está pensando em murmurar, você que está pensando em desistir, você que está pensando em retroceder, você que está dizendo no seu coração: Deus não me escuta mais, Deus não me ouve mais, Deus não me responde mais. Eu quero te dizer uma coisa, nessa hora, fale para a tua alma, para ela não esquecer de todos os benefícios que Deus já lhe fez, oh glória, e que você possa dizer assim como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode glorificar ao seu Senhor. Vamos avançando. A terceira queixa, no quarto subtópico, a terceira queixa. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam, um pouquinho mais embaixo, porém essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso, né? E olha que interessante. Então, por eles estarem invejando a seu irmão, por eles estarem enciumados do chamado de Deus na vida do seu irmão, agora eles vão montar uma rebelião contra Moisés. E olha que interessante o texto da palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Oh glória, que Deus derrube por terra em nome de Jesus todo espírito de rebelião, todo espírito de facção, todo espírito de repartição no meio da igreja de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus possa nos conceder graça e misericórdia. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do nosso tópico 1. Eu quero avançar agora com você ao nosso tópico 2. Tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O tópico 2, ele tem 2 subtópicos, o primeiro deles, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote, pois eles julgaram
ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Olha que coisa estranha, olha que coisa triste, olha que coisa ruim. O que é isso, irmão? É que Moisés e Miriam e Arão, cada um tinha o seu papel definido dentro da nação e no contexto da libertação do povo de Israel do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés é o líder dos quase 3 milhões de judeus que saíram do Egito. A Bíblia vai dizer que Arão é o sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião Miriam é a profetisa. Só que eles deixam de lado o seu ministério e eles querem agora aquele ministério que Deus confiou a Arão. Eles não estão satisfeitos com o que Deus deu para eles. Mas eu quero te chamar a atenção que a Bíblia diz que Deus deu uns, Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. 5 são os ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, doutor. Por que o dedo polegar é o dedo do apóstolo? Porque o dedo polegar é o único dedo que toca todos os outros dedos. Assim é o apóstolo. O apóstolo, ele compõe todos os outros ministérios. O dedo indicador, o dedo do profeta. Assim diz o Senhor, é o dedo do profeta. O dedo médio é o dedo mais longo. Por quê? Esse é o dedo do evangelista. Porque ele vai mais longe, ele vai mais além, ele vai levando a palavra. O dedo da aliança é o dedo do pastor. E o menorzinho é o dedo do doutor, ou do mestre. E alguém vai olhar e vai dizer: nossa, irmão, mas eu tenho ministério de mestre. O meu ministério é o menorzinho. Pode até ser o menorzinho, mas perceba que todos os outros ministérios se apoiam sobre a sabedoria do mestre. Glória a Deus. Então eu acho interessante que eles não ficam saciados com aquilo que Deus dá para eles. Continuando, ora, o papel deles era o de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente a Moisés? Eles questionaram a Moisés. Não falou também a nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e de Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. E aqui vai um alerta para a tua vida, meu irmão, minha irmã que me assiste nessa videoaula. Às vezes a gente conhece pessoas que passam a vida toda querendo liderar como João, ou como Pedro, querendo ser o apóstolo do amor como João, querendo ser uma coluna da igreja como Tiago. Tem pessoas que passam a vida inteira querendo liderar como A, querendo pregar como B, querendo cantar como C, e eles passam a vida todinha, não cantam, não pregam, não lideram, não fazem nada na obra de Deus. Eles não se envolvem, eles invejam quem está fazendo, mas eles mesmos não fazem nada. Tenha cuidado com essas pessoas. A Bíblia diz que a inveja é a podridão para os ossos. Cuidado com a inveja, cuidado com o sentimento de murmuração, cuidado com o sentimento faccioso. Que Deus nos ajude e que a gente possa desempenhar a nossa função, o nosso papel, o nosso ministério dentro da casa de Deus. Outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Marta e Maria, e todo mundo sabe que aonde Jesus entrava pelo menos mais 12 pessoas, porque ele tinha o seu colégio apostólico. Então a Bíblia diz que Marta, ela agora vai se afadigar com os afazeres da casa, até porque ela queria receber bem o mestre, até porque ela queria estar com tudo organizado, ela queria servir um bom almoço, uma boa comida, ela queria regalar os seus convidados com bons cuidados. E a Bíblia vai dizer que Maria se assenta aos pés de Jesus.
E Marta está servindo, se afadigando, fazendo as coisas. E Maria está sentada. Até chegar o ponto aonde Marta, ela não vai mais aguentar aquela situação e ela vai se estourar. E ela vai falar com Jesus, e a Bíblia diz: e aproximando-se Marta disse: Mestre, não te insta, ou seja, não te importa que esta esteja aí aos teus pés e eu faça tudo sozinho? E ele diz: Marta, Marta, com muitas coisas você tem feito, muitas coisas você tem dispensado a sua atenção, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e dela isso não se lhe tirar. Olha que interessante, deixa eu te dizer uma coisa. Marta estava servindo, só que a Bíblia diz que quando Marta quis falar com Jesus, a Bíblia falou, a Bíblia expôs, dizendo: e aproximando-se Marta. Ela está servindo, mas está distante. Ela está servindo, mas está longe. Ela está servindo, mas não está próxima. E quantas pessoas têm nesse exato momento fazendo a obra de Deus, cantando, pregando, liderando, dirigindo coral, dirigindo juventude, dirigindo igreja, mas que está distante de Jesus. A gente muitas vezes faz a obra de Deus, mas não se envolve com o Deus da obra. Mas que Deus nos ajude e que Deus nos conceda graça para que a gente possa multiplicar o talento que Ele depositou na nossa mão. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2. Do tópico 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Da metade para o final diz assim: infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. E o que é isso, irmão? É respeitar o limite do outro. Aonde a minha mãe sempre me ensinou desde pequenininho. Ela sempre dizia: aonde começa o meu limite, termina o teu. Aonde termina o teu limite, começa o meu. E cada um precisa se respeitar na sua zona de atuação. Um texto para a gente concluir o tópico 2 da nossa lição de hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas humildemente cada um de vós considere o outro superior a si mesmo. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo ao tópico 3. O 3, Moisés, um homem manso e humilde. O tópico 3 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Números 12, 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse, abre aspas, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse, abre aspas, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensino bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio próprio, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e de Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com os seus
irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Olha que coisa linda! Então a Bíblia aqui está relatando que mesmo diante da afronta, mesmo diante da inveja, mesmo diante da murmuração, mesmo diante dos motins que Miriam e Arão fizeram contra Moisés e a sua liderança, Moisés se manteve manso, Moisés se manteve tranquilo, ele mostrou o seu autocontrole, o seu domínio próprio, e em nenhum momento a Bíblia diz que ele quis revidar os seus irmãos. Em nenhum momento ele teve algum tipo de atitude vingativa contra seus irmãos. Eu me lembro de José, vendido, primeiro jogado numa cova, dado por morto, vendido ao Egito. No Egito foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a prisão, e da prisão ele chega então a ser governador do Egito, e depois de 7 anos de fome sobre a terra, a Bíblia diz que seus irmãos descem de Canaã ao Egito comprar mantimento, e José os reconhece. E naquele momento, quem sabe José poderia ter sido vingativo, quem sabe ele poderia ter olhado para os seus irmãos e ter dito: ah, vocês me aprontaram, vocês me venderam, agora é minha vez de dar o troco. Mas não, José olha para seus irmãos e está lá Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar e Zebulon. José é o 12º e Benjamim tinha ficado com seu pai. Então ele vê os irmãos, e naquele momento, ele é tomado de uma íntima compaixão. E a Bíblia diz que em vez de retrucar, em vez de revidar, ele abraça seus irmãos, beija seus irmãos e dá comida e mantimento para os seus irmãos. E assim é uma pessoa mansa, assim é uma pessoa pacificadora, assim é uma pessoa que tem o fruto do Espírito na sua vida, assim é uma pessoa que é servo e serva de Deus. Sempre que tiver uma oportunidade, ela vai ser aquela pessoa que apazigua, aquela pessoa que, em vez de jogar gasolina no fogo, ela acalma a situação. E Mateus 5,39 diz: eu, porém, vos digo que não resistais aos maus, mas se qualquer te bater na face, oferece a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Oh, glória a Deus, que a gente possa estar revestido do Espírito Santo de Deus, para que sempre que a gente seja colocado em xeque, para revidar, para retrucar, para bater de volta, a gente possa se vestir de humildade e possa sim esperar em Deus o momento certo, a hora certa, que Deus pelejará por nós. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Vamos avançando. Subtópico 2 do tópico 3. O fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir a Israel à terra prometida. E eu sempre digo, irmão, quando a gente está cansado, o que a gente faz? A gente desiste? Claro que não. A gente descansa. Oh, glória a Deus, que essa palavra possa achar guarida no teu coração. Se você está cansado, se você está fadigado da caminhada, do trabalho, da árdua função que você exerce, não desista, mas descanse no Senhor nessa oportunidade. O Senhor é quem te anima, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem restaura a tua força. Se você está cansado, Ele é o teu descanso. Se você está perdido, Ele é o caminho. Se você está na mentira, Ele é a verdade. Se você está morrendo, Ele é a vida. Se você está com sede, Ele é a fonte da água da vida. Se você está com
fome, ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória, busque socorro no Senhor, que o Senhor te ajudará. Glória a Deus. Vamos em frente. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, do amor, no lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então a Bíblia diz que Moisés, cansado do fardo, que Moisés, cansado da posição, ele vai falar com Deus e Deus dá uma estratégia a Moisés. Qual a estratégia? De deixar de ser centralizador. E tem muitas pessoas que exercem cargos de liderança que centralizam tudo nelas. Elas são o centro das atenções. Ninguém vai, ninguém vem, ninguém faz, ninguém opera, ninguém realiza nada se não passar por elas. Irmão, não te canse. Não te fadigue, escolhe pessoas capacitadas no meio do povo para que te ajudem a levar esse fardo, para que te ajudem a levar esse departamento, para que te ajudem a levar essa igreja adiante na oração, na consagração, no jejum, no ensino da palavra. Deus repartiu os ministérios para que nenhum de nós faça tudo sozinho. Glória a Deus. Vamos avançando então. Subtópico 3. Do tópico 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face e não por figura. E o texto que diz isso é o texto de Êxodo 33:11, que diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Glória a Deus. Continuando ainda, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa ao mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. E quão bom é uma família onde reina a paz, reina o amor, reina a harmonia, reina a alegria, reina o respeito. Ali o Senhor está no meio, e ali a bênção, ali a graça de Deus. E para concluirmos a lição de número 5, eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está em Salmos 133:1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali aonde? Ali na união, o Senhor ordena a bênção e a vida para todo o sempre. Glória a Deus.
você pode glorificar a Deus? Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da nossa lição de número 5. Eu espero que essa lição tenha achado guarida no teu coração e tenha servido de alento para a tua alma, e que essa lição possa ter edificado a você, ao seu marido, a sua esposa, a seus filhos, a sua família. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 5. E agora eu quero te pedir, se essa lição foi bênção na tua vida, se eu ensinei alguma coisa que te agregou, que você ainda não sabia, agora sim considera deixar o teu like, te inscreve no meu canal e deixa um comentário abaixo dessa videoaula, e eu estarei então respondendo a todos os comentários. Irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.